Olá, bom dia, irmãos. Graças a Deus, mais uma vez aqui para estarmos assim, estudando a palavra do Senhor. E nesse momento eu quero convidar todos a abrir suas Bíblias no livro de Filipenses, a carta aos Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler 5 versículos que tem lá no final do capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 30. Filipenses, capítulo 2, do versículo 25 ao 30, que diz o seguinte, o versículo 25. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro, nos combates e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Pois tinha muitas saudades de todos vós e estava muito angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera doente. De fato esteve doente e quase à morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vos enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebi-o no Senhor com todo gozo, e tende em honra a homens como ele. Porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para suprir para comigo o serviço que vos propus, não podeis prestar. Então, o texto de Filipenses capítulo 2, do versículo 25 ao 30. Vamos orar. Santo Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Permita, Deus, que possamos estar assim aprendendo com a mesma, que a Tua palavra venha falar aos nossos corações, ó Pai, de uma maneira bem especial. Usa de misericórdia, Deus, e dá, ó Pai, a Tua direção. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te oramos, ó Pai, e te suplicamos as Tuas bênçãos hoje e eternamente. Amém. Bem, irmãos, Filipenses capítulo 2, do versículo 25 a 30, Paulo escrevendo essa carta aos Filipenses, né? Ele fala um pouco sobre Epafrodita. E nessa noite nessa manhã nós vamos falar um pouco sobre Epafrodito. Epafrodito tem um significado aqui, tem uma distinção aqui que eu vou ler para os irmãos que dizem: Epafrodito, cujo nome significa no grego encantador ou belo. Foi um homem que muito serviu a Paulo no seu ministério. Era natural de Filipos. Ou seja, era natural de Filipos. Mas o nome Filipenses, o nome Epafrodito, ele tem um equivalente com o latim. Também no latim ele quer dizer Vênus, né? Esse nome em latim ele quer dizer Vênus, né? Ele era um membro muito querido da igreja de Filipos, uma igreja que começou de uma maneira extraordinária, com a conversão de 3 pessoas diferentes. Ou seja, aquela igreja, o início dela, ela começou com 3 pessoas diferentes, em situações distintas uma da outra, né? A primeira pessoa a se converter naquela igreja foi uma senhora chamada Lídia, né? Então, uma mulher que era vendedora de púrpura, uma mulher que era da alta sociedade, né? Então, Atos 16, versículo 14 e 15, diz o seguinte: certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhes abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa, rogou-nos dizendo: se houver julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isto. Então, a primeira conversão que houve ali foi essa senhora chamada Lídia. A segunda pessoa a se converter naquela igreja foi uma jovem possessa. Ela tem um espírito maligno. Então, aquela mulher, ela se converteu. Versículos 16 a 18 de Atos 16 diz o seguinte, 16 a 18.
Indo nós ao local de oração, saímos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: este homem que nos anuncia o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbando, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saia dela. E na mesma hora ele saiu. Então, ali estava se dando o início da igreja de Filipos, né? Essa igreja que, vamos ver mais para frente, que foi uma potência na questão de contribuição para a obra missionária, inclusive no ministério de Paulo, né? Então, mas tinha também a terceira pessoa, que foi o carcereiro. Carcereiro, um militar durão, aquele homem brabo, todo coisa, mas ele não resistiu ao testemunho de Paulo, à pregação, e se converteu. Atos 16, versículos 23 e 24. Diz o seguinte, 23 e 24. Havendo-lhe dado muitos açoites, lançaram-nos na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Aí vamos dar um pulinho lá para o versículo 29 a 32. Diz o seguinte: o carcereiro pediu luz, saltou dentro e todo trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então tirou-os para fora, dizendo: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Então, esses três cidadãos, essas duas cidadãs e esse cidadão, eles foram os primeiros a se converter naquela igreja de Filipe, né? Era uma igreja que tinha, assim, ou seja, futuramente veio dar um bom testemunho. Não podemos confundir com Epáfras, ou seja, Epafrodito não podemos confundir com Epáfras. Epáfras é aquele lá de Colossenses capítulo 2, né? Vamos lá, primeiro. Paulo chama de companheiro, irmão e cooperador. O versículo 25 do texto que nós lemos, ele vem nos descrevendo com ele traz essas três características, né? Filipenses 2, o versículo 25. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro, nos combates e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Então, Epafrodito, ele era conhecido por Paulo desta forma, né? Com essas três características: companheiro, cooperador e irmão, né? Com esse tríplice título, Paulo se refere a Epafrodito. Quando Paulo escreveu sua carta aos Filipenses, ele estava preso em Roma, sobre o olhar da guarda pretoriana, a elite de Roma. Então, ali Paulo estava aos cuidados da elite de Roma, a polícia competente para cuidar daqueles presos assim, mais perigosos, digamos assim. Paulo ficou preso em domicílio, Atos 28, versículo 30 e 31. Se nós vamos pular lá rapidinho, Atos 28, nós vamos ver ele falando a respeito dessa questão, né? Atos 28, pode procurar na Bíblia de vocês aí, vocês vão encontrar Atos 28. Eu falei os versículos, que eu agora me fugi da memória. Atos 28, 30 e 31. Atos 28, 30 e 31. Que diz o seguinte: Paulo ficou 2 anos inteiros na sua casa alugada e recebia a todos os que visitavam, e
e pregando o reino de Deus, ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então, Paulo ficou preso aqueles 2 anos ali, e agora ele poderia receber, ele teve esse privilégio de receber as visitas, os amigos, enfim, tudo que era necessário ele recebia. E durante os 2 anos que ficou presa, a igreja de Filipos, que muito o amava, mandava um dos membros fiéis para receber notícias de Paulo, levar uma oferta para ele. Sempre a igreja de Filipos tinha ajudado no seu sustento. Sempre aquela igreja teve ajudando ele no sustento. Vê capítulo 4 de Filipenses, nós podemos dar uma olhadinha lá. Filipenses 4, versículo 10, que diz, Filipenses 4, 10, 14 a 15. 10. Muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovastes o vosso cuidado a meu favor, e já tinhas cuidado antes, mas hoje faltava oportunidade para mostrá-lo. Aí o versículo 14 e 15, ele continua dizendo o seguinte, versículo 14, todavia fizestes bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e de receber, senão vós somente. Então, só aquela igreja ela teve esse cuidado de estar junto com Paulo nas suas aflições, em oração, como ele sempre enviava pessoas para receber notícia, no caso quando ele estava preso, mas ele estava sempre em contato, ou seja, a igreja estava sempre em contato com ele, e ali diante das aflições de Paulo, ela estava em oração, e as necessidades físicas e financeiras, ela também estava contribuindo, porque era uma igreja que tinha amor, tinha prazer, tinha alegria de estar contribuindo, né? Mesmo quando outras igrejas falharam, quando Paulo foi a Tessalônica, 2 vezes a igreja de Filipos mandou oferta para ele, né? O capítulo 4, versículo 16, se os irmãos deram uma olhadinha aí, ele diz o seguinte, o versículo 16, porque até para Tessalônica mandaste não apenas uma vez, mas 2 o necessário para as minhas necessidades. Então, 2 vezes eu recebi lá em Tessalônica o suficiente para as minhas necessidades. Ele era um sujeito, Paulo também tinha essa questão, né? Que era um camarada, gente boa, que ele entendia quando as suas necessidades eram supridas e não era aquele explorador, era uma pessoa que tinha, assim, sua conduta boa. Então, mas nesse percurso todo, lá estava Epafrodito sempre junto com Paulo, né? Sempre indo se comunicar com Paulo. A igreja mandou a Epafrodito uma dessas ofertas para Paulo em Roma. O versículo 18 do capítulo 4, Filipenses 4, 18, né? Ele diz o quê? O versículo 18. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício agradável e aprazível a Deus. Então, ele lá está Epafrodito levando as ofertas para Paulo. Paulo compara aquela oferta como aroma suave, versículo 18, né? Ele reconhece o esforço de Epafrodito e a dificuldade da viagem, né? Epafrodito coloca sua vida em risco, em jogo, mas lá está. Ou seja, aquelas viagens eram feitas através de navios com risco de sofrer um naufrágio, algo dessa natureza, mas Epafrodito ele nunca se negou de estar lá, uma qualidade boa de Epafrodito, principalmente para quem quer fazer a obra de Deus, a obra missionária, que ou é de boa vontade por amor
ou então não se faz, porque aqueles que se disponibilizam para fazer a obra missionária, ele tem que ter essas características de Epafrodito, não podemos desistir. Lógico que vamos ter dificuldade em alguns momentos, mas não podemos desistir. Segundo, um ministério específico, Filipenses 4,18, nós já lemos o texto aí, vamos dar só uma olhadinha de novo, Filipenses 4,18, que diz o seguinte, versículo 18, mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou de que recebi de Epafrodito, o que de vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício agradável e aprazível a Deus. Então, esse ministério específico foi deliberado a Epafrodito, a questão de estar sendo o mensageiro e levar as ofertas. Vamos lá. Epafrodito recebe uma difícil tarefa, levar ajuda a Paulo em Roma. A viagem da Macedônia para Roma, uma viagem longa e é aproximadamente 40 dias. Penosa e perigosa, como eram as viagens naquela época, né? Ele tinha uma missão específica. A missão dele era uma missão específica, né? Até Roma, levar... o objetivo principal dele era levar ajuda a Paulo. O versículo 25 do capítulo 2, ele diz o quê? Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro, nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Então a missão de Epafrodito era essa, era ser enviado da igreja para suprir a necessidade de Paulo na prisão lá em Roma. Em outras regiões também que Paulo lá foi, lá estava Epafrodito à disposição da igreja para estar contribuindo com a obra de Deus, ou seja, com o ministério de Paulo. Porque quando ele chegava lá também, ele não era aquele homem que ficava parado, ele também estava ali nos combates, como Paulo descreve no versículo 25. Companheiro, cooperador nos combates. Então ele estava ali combatendo contra as coisas. Por causa dessa viagem, Paulo diz que ele adoeceu. No versículo 27 do capítulo 2, no versículo 2, ele diz bem claro, né? De fato esteve doente e quase à morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então Paulo se alegra porque Deus foi misericordioso com eles dois, né? Epafrodito coloca a sua vida em risco, em prol do serviço de Deus. Paulo reconhece que ele foi mensageiro e auxiliar da igreja, né? Então, esse reconhecimento vem da parte de Paulo sobre a questão de Filipe, né? Então, sobre a vida de Epafrodito. Então, a igreja de Filipos, dos filipenses, ela tinha essa missão e era ele o enviado de Deus para esta igreja, né? Sofrimento pelo Evangelho. Filipenses capítulo 2, versículo 26 e 27, diz o seguinte: pois tinha muitas saudades de todos vós e estava muito angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera doente. De fato, esteve doente e quase à morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então, o sofrimento dele era em prol do Evangelho, ou seja, ele estava em dificuldade, mas ele ia lá fazer as suas obrigações. Paulo sentiu muito a doença quase mortal de Epafrodito, e reconheceu que Deus, na sua soberania, teve misericórdia não somente de Epafrodito, mas também de Paulo, né? O próprio Paulo, Deus foi misericordioso com ele, né? Restaurando a saúde de Epafrodito para que Epafrodito pudesse estar trabalhando. Paulo ficou muito triste com a doença de Epafrodito. No versículo 27, ele teve doente, como nós já lemos, né? Como também a igreja de Filipos sentiu muito
quando soube dele, quando a igreja soube, ela também ficou triste. O versículo, Paulo descreve isso, né, para que eles não ficassem tristes com a doença de Epafrodito. Podemos ver o conceito que a igreja tinha por este servo do Senhor, porque foi muito querido pela igreja e muito útil para ela. Então, Epafrodito não só foi fiel, útil, como ele foi muito fiel nas suas atividades. E nós, como temos sido com os servos fiéis de Deus, temos que pensar nisso, irmãos, e ter esses servos do Senhor como exemplo para estarmos assim, orando para que Deus nos transforme em verdadeiros servos de Deus e fiel no santo evangelho do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe essa manhã e possamos assim a cada dia estar meditando na palavra de Deus e vendo os bons exemplos do passado, que eles possam nos ajudar a servir melhor ao nosso Mestre. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Santo Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa leitura, por essa reflexão da Tua palavra. Nos ajuda para assim a cada dia entender e ver, ó Deus, que como o Senhor operou na vida dos Teus servos no passado, Ele opera nos dias atuais também e nos usa, Pai, segundo a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Usa a Tua igreja para, com ela, estar assim, contribuindo com a Tua obra. Obrigado, meu Deus, por tudo. Nos dá uma manhã na Tua presença, Deus, e que à noite possamos estar todos juntos para louvar e exaltar o Teu nome. Eu te louvo e te agradeço por tudo, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe grandemente. Tenha um bom almoço e uma tarde de descanso para a louvor e glória do nosso Pai.